Meu nome é Rosilene Cunha. Meu nome é Marcos Cunha. Eu sou cristã há bastante tempo. Eu me lembro que desde pequena meus pais já me levavam para a escola dominical, assim, com 6 anos. Na verdade, eu nasci num berço cristão. Só meu pai que não era, mas depois ele veio se converter. Quando nós chegamos aqui em Atlanta, em 2009, final de 2009, nós começamos a frequentar o MSBN em 2010. Eu comecei a mostrar que tinha problemas cardíacos em 2003. De lá para cá, eu já tive 238 anginas. Para quem não sabe, angina é um pré-infarto. E com isso, eu tive que fazer uma cirurgia em 2009 de peito aberto. E depois da cirurgia, a coisa complicou, eu morria. Depois da cirurgia, indo para a UTI. Só que voltei, aí piorou mais ainda, a coisa complicou, mas Deus restaurou a boa vida e estamos aí para contar o testemunho. Só que não é esse testemunho, é o que aconteceu agora recentemente. Se for contar, eu tive infarto, coisas do coração, 3 stents, por aí vai. Que ele começou a ter problemas no coração em 2003. Desde lá ele colocava lá no Brasil um stent quase que a cada 6 meses, até 2009. Depois teve alguns espaços maiores, mas era mais ou menos isso. E eu acompanhei sempre tudo de perto e eu via como se eu, após cada procedimento, também ia restaurando, ia dando vida, né? Cada dia para ele. O que aconteceu agora recentemente foi quando a gente esteve no Brasil, a gente voltou para cá na vinda, eu não sei como, às vezes foi no voo, eu fui acometido de Covid. E nesse inteirinho, quando a gente chegou, eu comecei a apresentar os sintomas, febre, muita apneia, falta de ar, e a contragosto meu, ela quis me levar no Kennestone Hospital. E acabou que eu fui para lá e acabei ficando internado de uma vez, que meu estado era bem crítico. E fui para uma área isolada do hospital e eles fizeram vários exames. Eu tive que ir para a UTI logo em seguida. Era um caso raro, porque eu tive a tal tipo de Covid SARS, né? Síndrome de deficiência respiratória grave, e fiquei bastante debilitado. Aí na UTI eu fiquei em coma 15 dias, né? Até nessa época fui entubado também. Essa marca no nariz aqui não foi porque ficava de cabeça para baixo, dia sim, de bruxo, dia não, dia sim, dia não, para poder o pulmão melhorar mais. Só que o estado meu só estava piorando, e os médicos diziam para a Rose, ele não tem jeito, porque ele já tem muito problema cardíaco, e ele não vai superar isso, você tem que se conformar. E muitas pessoas, inclusive, diziam a mesma coisa, amigos e tudo, irmãos, porque a vista nossa do ser humano realmente não dava nada por mim. Muitos estiveram lá e já me relataram depois que estiveram lá, muitos pastores estiveram lá. Não vou citar o nome aqui para não esquecer de ninguém, ficar feio. Mas esses pastores e as pessoas, eles eram unânimes. Marco, do jeito que eu te vi, não era para você sair de lá. Foi categórico. Inclusive, o pastor Saulo, na época, ele teve que viajar para a Europa, visitar as igrejas da Europa, e ele falou para o pastor Márcio, olha, eu soube que Marcos entrou em coma, vai lá visitá-lo. O pastor Márcio esteve lá, e no entanto eu não pude ver, eu estava em coma, mas recebi, ele orou por mim, vários pastores foram lá, oraram por mim e tudo, e Deus começou a reverter. Tanto é que um dia Rose recebeu a notícia das enfermeiras, né, das noites, que ia se tentar o último recurso. E esse último recurso não funcionou.
esposa teve que assinar um atestado, uma declaração, meu filho teve que assinar, minha filha teve que assinar, e porque era muito difícil, a minha comunidade ia cair para zero. E eu já tinha pego, só nesse inteirinho para enxugar o testemunho, já tinha pego 2 pneumonias, os 2 pulmões. Tinha feito traqueostomia, entubado de tudo que é jeito, e nada funcionava. E a situação só piorava. Depois que estiveram lá, oraram por mim, minha princesa aqui sempre deu em coma. Muita gente pergunta para mim: você teve no céu? Você falou com Deus? Eu falei: não tive. Infelizmente não tive, só não queria voltar. Mas eu sempre escutava, mesmo em coma, ela cantando os hinos que eu gosto. Mesmo em coma, eu escutava, só escutava ela, eu não escutava os demais. E ela todo dia cantava os hinos que eu gosto, que ela gosta. E sempre quando ela chegava, tudo eu escutava ela chegando. E depois até que eu saí de coma, depois de 15 dias. E comecei a melhorar. Até os médicos ficaram impressionados. Muitos médicos entravam na UTI onde eu estava, e depois até no quarto de reabilitação, para entender, porque médicos que não estavam tratando de mim até, médicos que souberam do hospital que eu tive uma reversão no meu quadro, que eu era para ter morrido. E eles falaram: como é que é possível? Você estava com pneumonia, teus pulmões estavam horríveis, e você não tem nada. Eles entraram só para botar o estetoscópio em mim e escutar os pulmões. Então, não parece que você teve nada no pulmão, para ter 2 pneumonias. Então, é difícil para eles entenderem. Aí eu virava para eles, o propósito meu foi esse: falar de Jesus para todo mundo. Porque as equipes se revezavam, que eram 3 andares, as equipes se revezavam. E eles não entendiam. Então os médicos sabiam da coisa e iam lá me escutar. E eu falava para todo mundo, falava para enfermeira, falava para capelão, falava para todos os médicos, falava para o pessoal da limpeza, o pessoal que prestava serviço. De todo jeito eu falava, eu não perdia tempo. E é isso que é importante. Você entendeu o propósito. A palavra de Deus, em lugar nenhum, de Gênesis Apocalipse, manda você entender. Não, Deus vai te fazer entender. Não, você não tem que entender, tem que viver o propósito e crer. A palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Né? Tantos versículos que falam, a obrigação da gente é crer. E só sei que foi melhorando, e eu fui pulando etapas dentro do hospital. Pulando etapas. Fui transferido 3 vezes. Aí fui para fisioterapia. Não conseguia, só que eu não tinha mais movimento nos braços, movimento no corpo. A pessoa me botava sentado, eu caía para trás ou para frente. Não sabia andar, não sabia escovar o dente, escrever, não sabia. Só sei que tudo isso eu tive que reaprender. Né? E até mesmo nos últimos dias que eu estava no hospital, o pastor Márcio esteve lá. E aí, varão, como você está? Isso, aquilo. Palavras dele. E o pastor Saulo pediu para ele ir me ver de novo, né? Soube que eu tinha saído do coma. E o pastor Márcio foi lá, orou por mim. Olha, eu estou recebendo uma palavra de Jesus para você, que você vai passar o Natal em casa. E quando eu dei entrada no hospital foi 17 de novembro. E no dia 23 eu saí. Antes do Natal passei em casa. Deus é fiel. Deus, não existe nada. Ele é lindo, maravilhoso, ele é tremendo. Isso que aconteceu comigo pode acontecer com todo mundo. Você não espera que aconteça com você, né? Espera, vai acontecer com fulano, mas você tem que estar preparado. Meu filho sempre foi muito otimista. Ele sempre jogou ela muito para cima, racional, ele é muito racional, ele é um homem de fé e tudo, né? Ele, a esposa dele e tudo mais. Mas minha filha, ela depois me falou: pai, eu não aguentava. Eu não aguentava, eu já estava vivendo luto. Ela só foi visitá-lo quando ele acordou. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu.
Ela é muito, muito emotiva, muito. Então, é difícil, até para os filhos, o que a gente passa, né, para os pais, estar nessa situação, mas Deus é fiel. Os propósitos dele não podem ser alterados. A palavra de Deus diz que a gente tem que crer. E o tempo todo, lembrando só de um fato importante, depois o pastor Márcio, que tinha vindo fazer a visita, ele deu feedback para o pastor Saulo, que ainda estava em viagem. Pastor Saulo, eu errei. Pastor Márcio que falou isso para mim. Ele já contou isso até no nosso viagem. Eu achava que Marco não ia sair de lá. Mas foram os olhos humanos. A gente erra, a gente falha, a gente... O que eu vi da situação dele, emagreceu 40 pounds quase, e eu achei que ele não ia sair. Mas Deus levantou ele com mão forte. É milagre puro, porque eu achava que dali ele ia embora. E hoje ele está aí para dar o testemunho dele. Ele falou, Marco, me perdoa a minha falta de fé. Eu falei, não, pastor, não tem que perdoar nada, porque é comum. Talvez eu fosse até pior, porque a gente vê pelo que os olhos da carne. Mas o Senhor tem seus propósitos, para que o nome dele seja engrandecido. O nome dele é o que importa. Ele não dá sua glória a ninguém. Eu não chegaria nem no dia 23 de dezembro, eu já teria morrido antes. Bem, foi o Senhor que fez. Eu tenho plena certeza, total certeza disso. Não tem dúvida. E ele me tirou de mão forte. Me lembro que quando eu estava fazendo repetição, reaprendendo a andar no corredor do hospital, a fisioterapeuta falou, eu falei, eu quero ir para casa. Ela falou, se você conseguir andar sem o andador, você vai para casa. Eu falei, eu sou o andador do outro lado. E saí cambaleando até o gasol. É isso que Deus faz. É isso que Deus seja glorificado para sempre. Se eu fosse contar todas as bênçãos todas as curas que o Senhor já fez na minha vida, eu tinha que virar a noite aqui contando para o Senhor. Se eu fosse contar as vezes que realmente era para eu estar morto, eu tinha que passar a noite, porque só que eu me lembro umas 12 vezes eu teria perdido a vida. Então, tiroteio, revólver na cabeça, 2 vezes cego, uma vez com medicamento errado, virei monstro daqui para cima, inchei todo, e deu edema de glote, e eu morri por asfixia, afogado uma vez, tiroteio 3 vezes, atropelado, acidente de carro, acidente de caminhão, que o Senhor... Nossa, é muita coisa, gente. Só o Senhor mesmo para fazer isso. Não era para estar aqui há muito tempo atrás. Era para ter deixado essa presença aí sozinha. Mas Deus não permitiu. Naquele dado momento que o médico falou que ia entubá-lo, que eles tentaram todas as máscaras e nenhuma estava surtindo efeito. Então, quando eles falaram que ia entubá-lo, ele até pediu para falar com o pastor Saulo, estava no culto, ele se despediu do pastor Saulo pelo FaceTime. E logo ali depois eu desliguei o telefone, eu estava tentando, mas eu não estava acreditando. E eu tive que sair da sala para eles entubarem, né? Não deixaram eu ver. E naquele momento que eu vi que estava entubando mesmo, parecia que para mim estava tudo cinza. Eu até liguei para o pastor Saulo novamente. Falei, pastor Saulo, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que isso não é verdade. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, mas parece que está tudo cinza aqui agora. Eu não estou entendendo, eu estava muito mal, sabe? Mas ao mesmo momento eu pensei, se eu for me deixar bater agora chegou a hora, eu creio que era o Espírito Santo falando comigo. Se você se deixar bater, vai dar tudo errado. Você vai ter 2 opções. Ou você escolhe se abater e chorar e ficar triste, ou você vai crer, confiar em mim, que eu vou estar aqui o tempo todo com você, do seu lado, segurando sua mão, e vai ser um passo de cada vez, um dia após o outro. Vai dar tudo certo, confie. Então naquele momento eu resolvi crer.
E é como ele falou, a partir dali os médicos todos os dias vinham dar o relatório e dizia que quando estava vendo melhor ou que ele estava na mesa. Eu não me iludi, mas eu resolvi crer. E a partir dali, cada dia eles falaram, eu não sei o que está acontecendo. Aí foi quando eles começaram a dizer, não sei o que está acontecendo, mas desde que Marcos chegou aqui, dia após dia, ele só tem progredido. E isso foi motivo também de muita alegria para mim. E aí eu percebi que realmente é isso, quando você resolve, você escolhe crer, você não precisa pensar em nada, nem saber como é que vai ser. A partir dali é o Senhor que vai fazendo e que vai operando. Eu tenho muitas promessas de Deus. Ele é homem para que imita, nem filho para que se arrependa. Então ele vai cumprir as promessas da minha vida de me levar. Foi no início desse ano, eu me lembro, ainda está tudo muito claro na minha mente. Eu estava limpando uma casa, até com a Diva, que é daqui da igreja também. E na metade da casa, era uma casa muito grande, de 3 andares, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu estômago. Eu pensava que era estômago. E quando eu vi, a minha barriga começou a inchar, e aquela dor forte, eu falei para ela, vamos correr que eu não estou me sentindo bem. Quando eu cheguei em casa, eu falei com ele, amor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu já tentei beber água, eu acho que é do estômago, mas eu não melhorou. Aí ele falou, então, peraí. Aí ele me deu água de coco, água gelada, água com gelo. Comi um pedacinho de banana, um pouquinho de melão, porque eu pensei que o estômago estava raspando, mas nada melhorava. Eu tomei um outro remédio também, aí comecei a ter vômitos, vomitar. Aí quando eu vi, já era 11 e tanto, da noite. E aí eu falei para ele, amor, isso não vai passar, eu me conheço, tá doendo demais. Chama a ambulância, chama a 911, porque eu não vou conseguir ficar aqui a noite inteira. Eu até tremo de medo de pensar que eu vou ficar aqui a noite inteira sem recurso. Aí foi quando ele chamou, eles chegaram bem depressa e me levaram correndo para o hospital, tiraram a pressão e tudo. Mas quando eu cheguei lá no hospital, tinha uma fila enorme, não tinha lugar para ficar. Aí me lembro que eu fiquei encostadinha assim numa parede da maca e eu perguntei, onde está o médico? E eu quero ver médico, que está doendo muito. Eu estou com essa dor desde 11 da noite. Falou, chama, mas eles não chamaram porque o hospital não tinha vagas. Então eu falei, se eu ficar aqui quieta desse jeito, só pedindo o médico, vai adiantar. Aí eu comecei a gritar mesmo de dor, comecei a gritar, gritava. E aí quando eu estava incomodando muito, aí de repente eu vi que meu nome já estava ali no screen e que eles iam me chamar quando eu não sabia, mas já estava lá meu nome. E foi quando a moça falou assim, fique quieta, que eu estava incomodando muito, gritando. Ela falou, já você vai, seu quarto está sendo limpo. Aí eu dei graças a Deus, mas eu só consegui chegar no quarto 4h30 da manhã. Aí quando eu cheguei, ele já estava lá e o meu genro também, só que eu fiquei preocupada com ele porque ele tinha acabado de chegar um dia do hospital. E aí já nem tinha se recuperado. Ele tinha feito outra angioplastia, colocado mais 2 stents. Foi em janeiro, 3 de janeiro. Foi. Quando foi 24 de janeiro. Sim, 24 de janeiro. E ele estava. Foi 25. Sim, aí eu fiquei preocupada com ele. Eu falei, amor, não fique preocupado, vai dar tudo certo. Aí logo em seguida o médico chegou e falou, mas eu vou ter que fazer um exame em você, um CT e vários exames de sangue também para ver o que realmente você tem. Aí quando ele voltou, o médico já veio também assustado e falou, seu intestino rompeu, eu vou ter que fazer uma cirurgia de emergência. E isso porque já tinha dado 2 remédios muito fortes. Morfina não passava, já tinha dado um acima de morfina, que era quase heroína, também não passava a dor. E aí ele falou, ele não me deu opção médica, ele falou, eu vou ter que fazer um corte vertical aqui em você, na sua barriga, e 30 centímetros, ele já falou tudo, 30 centímetros de corte. Não tem garantia? Não vou garantir nada, porque é uma cirurgia de risco, vai ser tudo correndo, que você está com risco de morte. Risco de sepsemia, né? Infecção generalizada. Mas é necessário, e eu não vou garantir nada. E talvez você ainda fique com aquela bolsinha externa do intestino, porque eu não vou garantir, mas talvez... 9 meses a 1 ano. Aí quando ele saiu, ele foi preparar tudo muito rápido, eu olhei para ele já estava chorando, porque ele estava muito sensível também quando a cirurgia dele. Eu falei, amor, não se preocupe, fica bem, Jesus está conosco,
Eu sei que vai ser para a glória dele, eu também não entendo porquê, mas vai ser para a glória dele, vai dar tudo certo. E aí o médico chegou e foi me levando correndo lá para a sala de cirurgia, e eu me lembro que na passagem do corredor, é como se fosse mesmo o Vale da Sombra da Morte. E eu falei, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Se eu tenho algum pecado, me purifica agora de todo, porque eu não me lembro, me purifica totalmente. Porque eu sei, Senhor, que se eu for para o céu, eu agora estou pronto. Eu me rendo totalmente a Ti, eu estou pronto, pode me levar. Mas se não for, cumpre os Teus propósitos também na minha vida, se eu voltar. E aí quando eu vi, eu tinha voltado, né? Por uma surpresa minha, eu tinha voltado. E eu já cheguei na sala de recuperação logo após, ele estava lá, a minha irmã também veio, minha filha, meu genro, meu filho no telefone também, minha outra irmã, e foi motivo de grande alegria. Só que eu pensei, como o médico falou, ele não garantia nada, e realmente eu só fui piorando depois, novamente. Foi hemorragia, perdi muito sangue, tomei transfusão de sangue, tive que tomar muitos antibióticos, com isso afora do meu intestino também ficou muito assim, desencadeou, eu tive muito mal. E com isso, como eu não melhorava, eu estava com sensação de vômito também, então eles colocaram um tubo aqui no meu nariz, que eu não podia nem mexer a cabeça, porque quando eu mexia, eu vomitava tudo de novo. Foi terrível, terrível. Então, naqueles dias, eu fiquei... Só quem me animava e suportava era o Senhor mesmo. Eu fiquei muito ruim, muito chata. Eu até falava quando o pessoal queria me visitar, eu falava, por favor, amor, diz que não, porque eu tô aqui, você vê, eu vou toda hora, né, no banheiro, e com essa sensação assim de náuseas. E muito sangue. Eu pedia para todo mundo também que chegava, por favor, tire esse tubo do meu nariz, que eu não conseguia dormir, não conseguia. Foi muito dias de muita aflição. E graças a Deus, depois de uma semana, mesmo com essa aflição, tiraram um pouco do meu nariz. E uma médica, creio que foi enviada por Deus, que o nome dela era Justice. E ela chegou, ela falou, pelo que eu estou vendo aqui, os médicos que operaram você entram e saem, e até agora você não melhorou em nada. Eu vou fazer um novo exame em você, um novo CT. E para ver o que aconteceu com essa cirurgia, porque qualquer coisa eu vou te operar de novo. Então, eu me lembro que a dor tinha voltado, aquela dor forte novamente, e eu fui fazer um novo CT, e quando eu voltei, eu já estava muito fraca, já sem aguentar. E ela falou... 5 dias sem comer e sem beber. Foi, bebia nada, eu nem comia nada. E ela falou, realmente eu vou ter que fazer uma nova cirurgia, eu vou abrir no mesmo lugar, tudo de novo. Vou fazer mamila. E vou procurar fazer o meu melhor. E vou descobrir o que aconteceu. E ela descobriu que se comou um coágulo com a primeira cirurgia na passagem do estômago para o intestino. E por isso que os alimentos não estavam passando e eu não tive melhor. E por isso ela, graças a Deus, ela consertou aquilo. Né? Ela foi realmente instruída por Deus. Eu pedia o tempo todo para Deus dar sabedoria. E ela consertou ali onde estava errado. E a partir dali eu só fui melhorando e fui progredindo. E até os alimentos também, eles foram me dando aos pouquinhos, porque eu não podia comer nada. Mas por 5 dias eu já fui para casa. Aí eu perguntava, eu sempre fui muito ansiosa, eu corria demais, eu queria, apesar de não parecer que eu pareço que sou calma, mas eu era muito assim apressada, tudo que eu fazia era muito rápido. E ela falou, mas agora você vai ter que ficar uns 3 a 4 meses em repouso, eu vou fazer 3 meses agora. Assim, de sem pegar peso, sem poder trabalhar com o que você podia fazer mais do que você trabalhava. E aí com isso eu comecei a ver que as coisas que no meu dia a dia eu corria muito e não estava dando a devida importância a coisas assim, tipo assim, o canto dos pássaros, ouvir as pessoas, eu ficava falando para ele, como que você tem tanta paciência de escutar as pessoas? Porque eu não conseguia escutar as pessoas. Hoje foi muito agitado. Hoje eu já consigo ligar com uma pessoa, escutar, ouvir, orar por ela. E antes eu não estava conseguindo fazer isso. Então, naquele tempo que eu fiquei no hospital e esse tempo que eu tive também em casa, eu aprendi a ouvir mais o Senhor, o que Ele queria falar comigo. E de repente,
ele me deu esse tempo, eu ganhei de presente esse tempo para aprender mais dele. O que eu podia fazer para ele cumprir os propósitos dele também na minha vida. E eu, quando estava no hospital também, eu meditei muito naquele texto de Tiago 4,14, que diz que nós somos o homem com uma neblina, que ele de modo nenhum não sabe o que vai acontecer no outro dia. Foi exatamente assim comigo. Nunca que eu imaginava que eu ia acontecer no dia seguinte, isso ia acontecer comigo. Porque até ele dizia para mim, não, você não pega nenhuma gripe, você é muito forte. Não pegava nada. E com isso eu me senti assim, até eu falei, poxa, eu sou uma bambambam, porque eu falava assim, não, nunca vai acontecer comigo, eu acho que eu ainda vou trabalhar bastante assim, desde house clean, eu também estava organizando casas, né, eu pretendo ainda voltar a organizar, pelo menos, mas eu pensava assim, não, comigo não vai acontecer. E aí esse texto de Tiago fez bem assim a diferença na minha vida, que a gente pode fazer planos sim, dizendo assim, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, mas no dia de amanhã ninguém sabe o que vai acontecer, porque de uma hora para outra, né, pode acontecer com você. Eu espero que não com você, mas é assim, eu digo assim, qualquer pessoa pode acontecer, né, de repente. E eu vi que realmente Deus está no controle de tudo, e que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem daqueles que amam a Deus. Nesses momentos difíceis, eu sempre procurei me apegar muito com o Senhor, com a palavra dele, com tudo que a palavra dele diz. E quando eu estou nesses momentos difíceis, a palavra de Deus sempre vem muito forte à minha mente, ao meu coração, ao meu espírito. E eu me apego mesmo, eu clamo ao Senhor. Muitas vezes eu me lembro quando o Marcos estava lá no hospital, eu chegava em casa morrendo. Eu falava, Senhor, agora eu preciso conversar contigo. Fechava a porta do quarto e jogava no chão. Eu colocava meu rosto no pó e clamava mesmo ao Senhor. E eu sei que o Senhor sempre ouve. E comigo também, quando eu estava no hospital, agora levando para um meu episódio, né? Eu não podia fazer nada disso, nem me ajoelhar. Mas eu me apegava ali e queria que o Senhor estava segurando minha mão. Queria de todo o coração que o Senhor realmente Ele ouve. Se apegue de todo jeito, com toda a sua força, com tudo que você tem de melhor, se apegue com Jesus. Jesus é a tua força, Jesus é a tua vida, Jesus é tudo. Ele tem a resposta para tudo. É como eu já falei, a gente não tem que entender, a Bíblia não diz que você tem que entender, tem que crer. Então, nós estamos atualmente vivendo os últimos dias. E isso que aconteceu comigo, com ela, pode acontecer com qualquer um. Eu não sou melhor nem pior, pelo contrário, sou pior que todo mundo. Sou menor que todos. Mas Ele teve misericórdia de mim, Ele vai ter de você também. É importante você cumprir, entender e cumprir os propósitos que Ele tem para a tua vida. Sem dúvida nenhuma, antes eu não dava muito valor a isso. Hoje, eu só quero saber de falar de Jesus, Ele é testemunha. Para onde eu vou? Você conhece Jesus? Já ouviu falar dele? Como é que você está com Jesus? Hoje é muito mais importante. Jesus está voltando, está muito perto. Eu quero crer que é a última geração que nós vamos ver Jesus nas nuvens. Se não a nossa geração, mas a próxima geração, nossos filhos. Então nós temos que nos apegar com Ele. Você tem que crer. Tudo é possível ao que crê. Não duvide, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, vai de um lado para o outro. Então não tenha duplo pensamento. Acredite, Deus pode, Deus faz, Deus é vida, Deus é força, Deus é poder, Deus é tudo. É a tua vida. Veja, se você está andando num caminho tortuoso, que o Espírito Santo está falando para você que esse é o caminho errado, então volta do caminho, confesse a Ele, e Ele vai reparar todo esse problema na tua vida. Ele vai te dar vitória, Ele vai, seja que área for, Ele vai te dar vida. Ele só quer o bem para a gente. Tudo é possível ao que crê, e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fica relaxado. Se você está no caminho, fica relaxado. Jesus está voltando, está perto de nos levar para casa.
Deus abençoe.